Muito bem. Bom, então bom dia. Agora a gente já está gravando. Então a gente vai começar aí a aula sobre o comportamento dos elétrons, né? Então a aula hoje vai ser uma continuação aí do entendimento dos fundamentos da mecânica quântica. O nome hoje é elétrons, partícula ou onda. Naturalmente já todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da dualidade onda-partícula dos elétrons, não só dos elétrons, como das partículas em geral, né, e da luz. A gente falou agora já dessa dualidade que foi identificada em particular para radiação. E agora a gente falou que o de Broglie propôs, né, essa possível dualidade também para as partículas. E agora a gente vai ver o que de fato isso implica, do que essa dualidade de fato implica para o comportamento de elétrons e de outras partículas em geral. Tá? Para entender isso, a gente vai. É um pouco mais. Entender isso é sutil, tá? Não é simplesmente. Não é uma coisa muito simples de entender. Mas a sequência que a gente vai dar hoje, que vai ser a descrição do experimento da fenda dupla feito com elétrons, eu acho que captura praticamente tudo que é necessário que a gente entenda desse comportamento antes de sair resolvendo equações. Então, vamos lá, né? Então, o experimento central aí é o experimento que a gente chama de experimento da dupla fenda. Tá? O que consiste esse experimento? Ele está representado aqui com ondas materiais, né? Que são ondas de água. Essencialmente o que a gente tem aqui é o seguinte, né? A gente tem uma... Deixa eu colocar o título aqui. Experimento da... Isso aqui é um anglicismo. Experimento da fenda dupla, que é um experimento de difração. Essencialmente consiste no seguinte, né? A gente vai ter ali um recipiente e a gente, por exemplo, uma bandeja, né, com água, e a gente vai colocar dentro dessa bandeja uns anteparos assim, gerando uma fenda por onde a água pode passar, conectando esse lado do recipiente com esse lado do recipiente, né? Visto aí meio em perspectiva, seria uma coisa assim. Isso aqui é uma bandejinha com água. E aqui dentro da bandejinha vai ter duas tabuinhas que vão formar essas duas fendas, né? Por isso que eu experimento a fenda dupla. E aí o que vai acontecer nesse experimento foi que a gente vai encher essa bandejinha com água e a gente vai, por exemplo, com uma régua, né? Subir, descer uma régua do lado de cá, gerar ondas paralelas do lado de cá. Então a gente pode gerar uma perturbação, que nem está demonstrado aqui, né? Que está claro para ver. A gente pode gerar uma perturbação que faça a água formar ondas mais ou menos paralelas do lado de cá. Mesma coisa aqui, né? Aí quando essas ondas atingirem essas duas fendas, o que vai acontecer vai ser o que está acontecendo aqui, né? A onda vai atingir essa barreira e a perturbação na água vai se propagar através das fendas. E quando uma onda se propaga através de uma fenda como essa, ela vai se propagar a partir da fenda de maneira concêntrica em relação ao centro da fenda, que é o que está representado nessa figura aqui de baixo, é o que está acontecendo aqui, né? Aqui tem uma propagação de ondas concêntricas em relação à fenda de cá e uma outra propagação de ondas concêntricas em relação à fenda de cá. Então vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Isso vai acontecer nesse experimento. Então, um conjunto de ondas vai se propagar de maneira concêntrica a partir da fenda de cima ou da esquerda, e outro conjunto de ondas, vou colocar aqui assim, e outro conjunto de ondas que eu vou colocar de uma outra cor. Vamos colocar umas ondas amarelas aqui, tá? Para mudar a cor. O outro conjunto de ondas vai se propagar a partir da fenda de baixo, de maneira concêntrica em relação
a fenda de baixo. Aí o que vai acontecer? Aqui está bem melhor, né? Na verdade está bem mais claro nesse desenho aqui de baixo, que é o seguinte, né? As ondas vão se propagando de maneira concêntrica em relação a uma fenda, e o outro conjunto de ondas vai se propagando de maneira concêntrica em relação a outra fenda. E o resultado é que em alguns lugares, como esses que eu vou marcar aqui, né? Por exemplo, nessa região aqui, nesse ponto, o máximo da onda da direita se encontrou com o máximo da onda da esquerda. O máximo da onda de baixo se encontrou com o máximo da onda de cima. Aqui o máximo da onda de baixo se encontrou com o máximo da onda de cima. Aqui o máximo da onda de baixo se encontrou com o máximo da onda de cima. Em outras regiões, né, onde sei lá, o interstício entre as duas ondas estão se encontrando, o centro do interstício entre as duas ondas estão se encontrando, é onde a gente tem os mínimos das ondas se encontrando. Então a gente tem nessas marcações laranjas aqui, por exemplo, mais ou menos, vai ser mais ou menos entre essas duas coisas, mas aqui, por exemplo, nesse ponto laranja tem um mínimo da onda amarela se encontrando com o mínimo da outra onda amarela. Aqui também, por exemplo, aqui tem um mínimo mais ou menos alinhado com outro mínimo. Esse meu desenho aqui de cima não ficou muito bom. Mas aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então, por exemplo, nessas regiões onde a gente tem, por exemplo, essas regiões mais claras nesse desenho, aqui, 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 são regiões onde os máximos estão se encontrando. Então, são regiões de interferência construtiva. As ondas que estão se propagando a partir de uma das fendas interferem construtivamente com as ondas que estão se propagando a partir da outra fenda. E isso leva a um aumento da amplitude da onda naquela região. E nas regiões onde, por exemplo, em particular nessas regiões aqui, onde aqui estão aparecendo como dobrinhas, aqui, 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 nessas regiões aqui, são pontos onde o máximo da onda que se propagou pelo buraco da esquerda, pela fenda da direita se sobrepôs ao mínimo da onda que se propagou pela fenda da direita ou da esquerda, né? O máximo de uma das ondas se encontrou com o mínimo da outra onda. Então, nessas posições, você está tendo uma interferência destrutiva das ondas. E aí, a amplitude é mínima, e ela pode, dependendo se a interferência... Se a interferência for perfeitamente destrutiva, você tem uma aniquilação total da onda naquele ponto, né? O resultado disso, né, se a gente vai olhar o resultado disso da seguinte maneira, vai se fazer a seguinte pergunta. Vamos pegar e fazer um corte transversal aqui. Tá? Vamos fazer um corte transversal. E aí a gente vai representar qual que é a amplitude da onda. Então, vamos aqui fazer a gente fez um corte transversal nessa direção, que eu vou chamar de X. Tá? Então, vamos voltar lá no desenho. Isso aqui seria a direção X. E agora fiz um corte hipotético nessa caixa. E o que eu vou olhar é qual que é a amplitude da onda em função de X. Aí, se a gente fizer agora esse corte e ver a amplitude da onda em função de X, a gente não precisa entrar nos detalhes quantitativos, mas a gente vai ter uma sucessão de máximos e mínimos. Então, se vocês fizerem um corte em qualquer região dessas aqui, ó, aqui, por exemplo, né, imagine que a gente fez um corte aqui, ou fez um corte aqui e olhou qual que é a profundidade da água em cada um desses pontos. Ou na figura aqui de cima, né, que está meio em perspectiva, né, faz um corte aqui na mídia diagonal, tem o máximo, tem o mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, e assim sucessivamente. Então, aqui também, máximos e mínimos se sucedendo. O que interessa para a gente do ponto de vista
qualitativo é que o que a gente tem é uma sucessão de máximos e mínimos, onde a gente tem pontos de interferência construtiva que vão apresentar os maiores picos, as regiões de maior intensidade da onda, e a interferência construtiva está nesses pontos e também está nesses pontos aqui, né, onde a onda está mais baixa, né? Aqui é um mínimo de uma onda que se aproximou do mínimo da outra onda. Então, isso é uma interferência construtiva que vai fazer a amplitude ser grande, vai ser uma amplitude bem negativa, né? Então, o zero seria aqui, o zero é aqui. Aqui você tem interferência construtiva gerando máximos muito acentuados e propulsos muito acentuados. Isso são dois casos de interferência construtiva. E onde a onda vale zero, ou seja, onde a gente não tem, a água não está mais sendo perturbada, ou seja, onde a água está no mesmo nível da água antes da perturbação da onda, que é no zero, é onde você está tendo uma interferência destrutiva completa das ondas, né? Interferência destrutiva. Nesse caso, um máximo de uma onda está se encontrando com o mínimo da outra onda e a amplitude é zero. Ou seja, a água está no nível que ela estaria se não tivesse nenhuma perturbação. Então, resultado, né? Maneira simples de dizer. Se a gente pega uma onda qualquer e gera essa onda e faz ela atravessar uma fenda, atravessar uma barreira, e essa barreira tem duas fendas, a onda vai se propagar através de cada uma dessas duas fendas de maneira concêntrica com a fenda. A onda propagada a partir de cada uma das fendas vai interferir com a onda propagada a partir da outra fenda. E o resultado é que você vai ter interferências construtivas e destrutivas entre essas ondas que se propagaram a partir de cada uma das fendas no meio que continua depois das fendas, como aqui. E aí você vai, se você estuda qual que é a amplitude da onda como função da posição transversal à direção de propagação da onda, você tem uma sucessão de máximos e mínimos. Tudo bem, isso é como uma onda se comporta. Você pode fazer esse experimento com água, você pode fazer experimento com som, você pode fazer esse experimento com luz também. Tá? Então, esse é um experimento que inclusive pode ser feito em casa. Se você pega um laser, não é tão fácil, tá? Mas dá para fazer. Se você pega um laser e você pega uma folha de papel, lasers desse de apresentação, e faz às vezes 2 cortinhos na folha de papel. Isso não é tão fácil de fazer, não. Tem que ser feito com cuidado. Ou um cortinho, e aí você projeta esse laser aqui na parede, você talvez consiga enxergar que forma um padrão de interferência aqui, que é uma sucessão de máximos e mínimos de intensidade do laser na parede. Tá? Então, tudo isso é o comportamento esperado de uma onda quando você faz essa onda se propagar na direção de uma fenda dupla. Bom, o que acontece se a gente faz esse experimento com partículas? Então, vamos aqui, partículas. Então, agora a gente tem esse mesmo experimento feito com partículas. O que a gente tem aqui é um carinha com uma metralhadora atirando contra um anteparo de metal aí que tem 2 fendas. E aí as balas é a mesma coisa, né? Você tem, que é o que está representado aqui. Então agora você tem uma fonte ejetora de partículas de um lado. Você tem uma fenda dupla. Você tem uma fenda dupla. E aqui você vai ter um detector, uma parede, um anteparo. E o que você quer é detectar por onde essas partículas que foram atiradas contra a fenda dupla passaram. Então vai acontecer o que está representado aqui na figura de baixo, né? Nessa figura aqui. A maior parte das partículas que chegar alinhada com uma das fendas vai passar. Então se ela não se chocar com nada, ela vai passar e atingir o anteparo. Ela vai passar e atingir o anteparo, o detector.
Alguma outra partícula vai, vamos supor que aqui tem alguma partícula, uma partícula que deu sorte ou azar, e ela pode vir aqui, ela pode bater na quina dessa paredinha, desviar muito e vir bater aqui. Essa outra aqui, ela veio, bateu aqui, desviou, foi para lá. Né? E algumas vão ter algum comportamento estranho, né? Essa aqui, uma delas veio aqui, bateu aqui e veio parar bem no meio, alguma coisa assim. Tá? Então, alguma que outra partícula que sofreu um ricocheteamento meio improvável vai atingir esse anteparo em alguma posição diferente da posição que está alinhada com a fonte de partículas e o detector. Então, o resultado, né? Então, o que a gente pode medir? Isso aqui vai ser um anteparo. Então, aqui a gente tem uma fonte, que nem a gente tem no desenho aqui de baixo. Tem a fonte de partículas, né? Fonte de partículas. Aí as partículas passam no anteparo. Isso aqui a gente vai chamar do nosso detector. E aí o anteparo está atingindo aqui as diferentes posições, tem a fonte de emissão de partículas. As partículas vão atingir o detector nessas posições. E o que a gente vai medir particularmente é qual é a probabilidade, tá? Então o que a gente pode fazer aqui é probabilidade em função de x, onde agora a gente define x como sendo a posição transversal à direção do detector. E aí a gente vai medir qual que é a probabilidade de uma partícula atingir alguma posição x nessa direção. Então a gente vai fazer a curva aqui, o que a gente vai ter, né? A gente tem as duas posições das fendas, aqui fenda 1, fenda 2. E o que a gente tem é que tem um máximo de probabilidade. Um máximo de probabilidade das partículas atingirem uma posição que é alinhada com o centro da fenda. Né? Que está aqui ó, alinhado com o centro da fenda. Essas posições aqui, fenda 1, fenda 2, essa é a posição. Nesse desenho aqui de cima, o X. Nessa direção aqui, o X está nessa direção. Então tem o máximo de probabilidade no centro da fenda e a probabilidade diminui muito rapidamente quando você se afasta do centro das fendas, tendo alguma probabilidade de ter alguma partícula que atinge aqui essas regiões mais improváveis quando ela sofrer algum ricocheteamento meio aleatório. Bom, tudo bem. Então a gente tem são dois experimentos que são essencialmente independentes. Você tem o experimento de jogar uma onda através de uma fenda dupla. E você gera um padrão de difração de intensidade, um padrão de difração que gera um perfil de máximos e mínimos de intensidade. E você tem o experimento de atirar partículas através de uma fenda dupla, e o que você gera são dois máximos muito pronunciados, alinhados com o centro das fendas. Esses experimentos não têm, em princípio, nada a ver uma coisa com a outra, porque aqui o que você está medindo é a probabilidade de uma partícula atingir cada posição do detector como função da posição do detector, e aqui você está medindo qual que é a amplitude da onda na direção transversal à direção da fenda dupla, né? Na direção paralela à fenda dupla, né? Então, são dois experimentos que não têm nenhuma relação. Ok. Por que tudo isso? Porque vamos fazer esse experimento agora com elétrons, tá? Então, como é que é esse experimento feito com elétrons? Então, agora a gente vai mostrar como é que seria fazer esse experimento com elétrons. Então, imagine que a gente agora vai fazer esse experimento com elétrons, para ver o que acontece. Tá? Como é que faz esse experimento com elétrons, né? A gente prepara esse aparato experimental
A gente prepara esse aparato experimental da seguinte maneira. A gente pode colocar aqui uma diferença de potencial, então coloca uma diferença de potencial do lado de cá. É uma coisa que pode ser o resultado do efeito fotoelétrico, pode ser usado para isso, né? Então, um aparato de natureza similar ao do efeito fotoelétrico. Então, você coloca aqui uma diferença de potencial nas paredes de uma câmara de vácuo. Aqui é vácuo. Aí você coloca alguma barreira, que é a fenda dupla. Aqui você coloca, sei lá, uma chapinha de metal. Aqui do lado de cá, você, por exemplo, poderia usar o resultado do efeito fotoelétrico para controlar a emissão das partículas dessa superfície. Então você pode, por exemplo, incidir luz aqui, tá? E a gente viu que se a gente usar uma frequência suficiente, essa luz vai promover a ejeção de elétrons dessa superfície. Então, se a gente jogar uma luz num comprimento de onda adequado, os elétrons vão ser ejetados dessa superfície. E aí, bom, tem uma diferença de potencial aqui, os elétrons foram ejetados, exatamente a mesma coisa que o efeito fotoelétrico, eles vão sair viajando por aqui. Eles vão sair viajando pelo espaço. E você pode colocar um detector, que aí pode ser diferentes coisas, mas você pode colocar aqui, antes dos elétrons atingirem o lado de cá e fecharem o circuito, você pode colocar aqui um detector, que pode ser uma coisa tipo uma chapa de raio-x, sabe? Uma coisa do tipo de uma chapa de raio-x que vai detectar onde que o elétron bateu. Então, o elétron veio aqui e bateu aqui. Esse aqui se chocou aqui. Esse aqui se chocou aqui. Esse aqui se chocou aqui. Então, isso aqui é a reprodução do experimento da fenda dupla feito com elétrons. Então, você tem uma fonte de elétrons, na qual você faz com que esses elétrons sejam ejetados, normalmente de um metal, numa câmara de vácuo. Aí você tem uma diferença de potencial que acelera os elétrons na direção que você quer. Então você gera um feixe de elétrons, gerou um feixe de partículas. Essas partículas vão ser induzidas a passar pela fenda dupla. E aí você vai detectar onde elas estão depois de terem atravessado a fenda dupla e depois de terem viajado um pouquinho de tempo aqui nessa câmara de vácuo. E aí você vai detectar onde elas foram parar. Bom, os elétrons, em princípio, são partículas, então a gente poderia esperar que o resultado desse experimento fosse esse aqui, né? Então a gente poderia esperar que o que a gente vai medir é a probabilidade do elétron se chocar com cada parte do anteparo, e aí, portanto, você vai gerar um padrão de espalhamento de elétrons, ou de transmissão de elétrons através da fenda dupla, que teria dois máximos nas regiões alinhadas com a fenda, ou seja, teria um máximo aqui, outro máximo aqui, nas regiões mais ou menos alinhadas com a fenda, e a probabilidade dos elétrons se chocarem longe dessas regiões alinhadas com a fenda vai diminuindo muito rapidamente, porque depende do elétron ricochetear de alguma maneira estranha nessa fenda. Bom, então tá lá. Então a gente esperaria isso, a gente vai fazer esse experimento com elétrons, gerou os elétrons, foram atirados, e o resultado experimental, que foi obtido na década de 60, tá? É esse aqui. Então esse é o resultado experimental de atirar elétrons através de uma fenda dupla. Resultado experimental com elétrons. E o que a gente vê aqui? A gente vê, por acaso, aqui, cada pontinho branco, né? Isso aqui é um detector tipo uma chapa de raio-x. Em cada pontinho branco desse detector é onde um elétron bateu. Tá? Então aqui um elétron bateu, aqui um elétron bateu, e assim sucessivamente. Cada elétron bateu em uma posição desse detector dessa maneira. Então, a primeira pergunta é, isso aqui é o padrão esperado? Então, se a gente colocar aqui uma coordenada x, né? Isso aqui é a coordenada x.
paralela à fenda dupla, perpendicular à direção de propagação dos elétrons. Então, a gente pode fazer o gráfico aqui embaixo da probabilidade do elétron atingir a posição x em função de x. E aí seria integrar, né? Somar na direção transversal aqui todos os elétrons que se chocaram em cada uma dessas regiões. Então, soma tudo isso aqui, soma tudo isso aqui, soma tudo isso aqui, soma tudo isso aqui, soma tudo isso aqui. E se a gente faz esse gráfico dessa probabilidade em função de x, o que a gente tem? Que nessa região aqui, ó, tem um máximo de probabilidade. Aqui tem um máximo de probabilidade. Aqui tem um máximo de probabilidade. Aqui tem um máximo de probabilidade e aqui parece que tem um máximo de probabilidade também. Alternativamente, né, nessas regiões aqui, vamos colocar de outra cor, de laranja. Nessas regiões aqui, ó, aqui tem um mínimo, né? Aqui menos elétrons se chocaram alinhados com essa posição aqui. Aqui também tem um mínimo, aqui tem um mínimo, aqui tem um mínimo de probabilidade do elétron se chocar nessas regiões, e aqui no começo parece ter um mínimo também. Então, se a gente desenhar aqui qual que é a probabilidade de um elétron se chocar em cada uma dessas regiões em função de x, a gente começa num mínimo, e aí a gente tem um máximo, aí a gente tem um mínimo, aí tem um máximo, aí tem um mínimo, aí tem um máximo, tem um mínimo, tem um máximo, tem um mínimo, tem um máximo. E eu acho que é bastante evidente, né, que isso aqui, isto aqui e isto aqui, que é o que a gente esperaria se os elétrons fossem partículas, não são a mesma coisa. Então, claramente, os elétrons se chocaram nesse detector após atravessar a fenda dupla com um perfil de probabilidade em função da coordenada x que não corresponde ao que a gente esperaria se os elétrons fossem partículas normais, né? Se os elétrons fossem bolas de bilhar ou balas ou o que for. Então, claramente, a gente olha isso aqui, a gente vê uma sucessão de máximos e mínimos, mas isso aqui é uma sucessão de máximos e mínimos de probabilidade. Então o que a gente tem aqui é máximos e mínimos de probabilidade. E aqui eu vou colocar lembram. Tá? Lembram, porque a gente precisa discutir isso, um padrão de interferência. Então, a gente tem uma sucessão de máximos e mínimos que lembram um padrão de interferência. Agora, é muito cedo para a gente comparar essa probabilidade em função de x com esse gráfico aqui, porque esse gráfico aqui não era um gráfico de probabilidade em função de x. Esse era um gráfico de amplitude de uma onda na direção transversal à direção de propagação em função da coordenada x. Então, isso aqui é amplitude em função de x. E isso aqui é probabilidade em função de x. Então, são duas coisas diferentes. Em princípio, a gente não tem que comparar essas duas coisas. Mas o perfil dessa sucessão de máximos e mínimos lembra aquele padrão de interferência gerado pela propagação da onda através da fenda dupla. Tudo bem? Então, tudo bem. A gente está jogando um monte de elétrons, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Se a gente está jogando um monte de elétrons através dessa fenda dupla, então a gente pode se perguntar, tá bom, talvez os elétrons estão interferindo com eles mesmos, né? Então um elétron está sofrendo interferência. Essa é a pergunta que a gente pode colocar aqui. Os elétrons interferem uns com os outros? Então a gente poderia se perguntar, né?
Ah, tá bom, aqui está surgindo um padrão que não corresponde à propagação de uma propagação balística, né? Mas, para começar, os elétrons têm carga, né? Então não é exatamente igual a atirar bolas de bilhar ou balas de revólver através de uma dupla fenda, né? De uma fenda dupla, porque eles têm carga, então eles vão se repelir. Então pode ter complicadores aqui. E a gente pode justamente pensar que o efeito dessas cargas e da maneira que os elétrons interagem uns com os outros, é o que vai gerar esse padrão de difração. Então a gente poderia se perguntar isso, né? Os elétrons interferem uns com os outros? Então como a gente soluciona essa questão? A gente soluciona a questão de se os elétrons interferem uns com os outros fazendo o experimento atirando um elétron de cada vez através da fenda dupla. Então a gente pode pegar esse mesmo experimento, tá? A gente vai fazer ele atirando um elétron de cada vez através da fenda dupla. Então, o que eu tenho aqui é o mesmo experimento. Então, desenhar de maneira simplificada aqui, só para a gente lembrar. A gente tem aqui a fonte de elétrons, a fenda dupla, Os elétrons estão sendo ejetados daqui. E a gente pode, né, por exemplo, se a gente estiver usando os resultados do efeito fotoelétrico, a gente sabe que se a gente jogar a luz aqui com um comprimento de onda que é suficiente para provocar a ejeção dos elétrons dessa superfície, ou seja, que é um comprimento de onda cuja energia correspondente é maior do que a função trabalho do material que está aqui. A gente pode jogar essa luz de maneira bem pouco intensa e isso vai continuar ejetando elétrons, só que vai ejetar menos elétrons. Então, o controle da intensidade da luz incidente aqui, contanto que ela tenha um comprimento de onda suficiente para provocar a ejeção dos elétrons, você pode, controlando essa intensidade, você pode ejetar cada vez menos elétrons. E você pode baixar o suficiente energia a intensidade da luz incidente a ponto de que seja ejetado, normalmente, em média, um elétron por vez da superfície do metal. E aí você repete exatamente o mesmo experimento, fazendo um elétron por vez sair da superfície e bater no anteparo nas diferentes posições aqui. Então, um bateu aqui, outro bateu ali, outro bateu ali, outro bateu ali, outro bateu ali. Só que agora um elétron de cada vez percorreu essa superfície, tá? Percorreu esse vácuo aqui e se chocou. Então agora um elétron sozinho está viajando através da fenda dupla, passando por algum lugar aqui, vindo sozinho através do vácuo e sendo detectado no detector aqui do outro lado. Bom, o que a gente está vendo aqui é o resultado experimental de começar a fazer isso. Então você atirou um elétron, o elétron viajou ali pelo espaço e bateu aqui. Então, primeiro elétron, vamos supor que foi esse aqui. Aí, dali a pouquinho, o outro elétron viajou pelo espaço e bateu aqui. Dali a pouquinho, o outro elétron viajou pelo espaço, bateu aqui. O que é importante notar? O que é importante notar é que os elétrons estão se comportando como partículas de maneira absolutamente natural. Ou seja, você está ejetando eles como partículas aqui do gerador de elétrons. São partículas, você está jogando fótons para arrancar elétrons individualmente. Os fótons inclusive estão se comportando como partículas, no sentido de que eles batem na superfície do metal e provocam a ejeção de cada elétron individualmente. Então, esses elétrons são ejetados individualmente dessa superfície, voam através dessa câmara de vácuo e passam pela fenda dupla e acabam sendo detectados do lado de cá. E quando são detectados como partículas, tá vendo? O elétron bateu aqui, não tem nenhuma ambiguidade nisso aqui. O elétron viajou e se chocou aqui. O elétron viajou, se chocou aqui. Então não tem nenhuma ambiguidade com relação ao elétron ser uma partícula nesse processo, né? Os elétrons estão sendo ejetados como partículas e sendo detectados como partículas. Então,
a gente começa a fazer esse experimento e o elétron não tem nada de estranho nesse sentido, tá? Elétrons são partículas. Elétrons são partículas individuais. Não tem nada de estranho nisso. Porém, tá? Porém, vamos continuar o experimento. Então, cada elétron está sendo dejetado individualmente, separado dos outros, ou seja, não está jogando mais de um elétron por vez. E aí a gente jogou mais elétrons e o resultado que a gente só está acumulando na mesma chapa os sucessivos choques de elétrons. Então, agora um elétron bateu aqui, um elétron bateu ali, um elétron bateu ali, um elétron bateu aqui. Tem nada demais, um elétron bateu ali, um elétron bateu aqui, assim sucessivamente. A única coisa estranha que a gente pode começar a observar é que se a gente imaginar que a fenda dupla desse experimento está alinhada assim, vamos supor que a fenda dupla está aqui, aqui a gente já jogou elétrons suficientes no anteparo para notar que a gente não está observando o acúmulo de elétrons alinhados com as fendas, né? Que é o que a gente esperaria para partículas. A gente não está observando que tem mais elétrons se chocando na posição alinhada com a fenda do que em outras regiões do anteparo. Fora isso, a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, porém, os elétrons estão batendo aqui individualmente, partícula por partícula, sem nenhuma dificuldade conceitual, no anteparo. E aí a gente continua o experimento, mantém essa mesma chapinha de raio-x e vai jogando cada vez mais elétrons na superfície do material, na superfície do anteparo. E aí, aqui, ó, elétron bateu aqui, o elétron bateu aqui, o outro elétron bateu ali, o outro elétron bateu aqui, o outro elétron bateu ali, assim sucessivamente. E de novo, claramente, o que a gente pode chamar atenção aqui é que se a fenda dupla está colocada aqui, ou em qualquer outra posição, né? Claramente não estão aparecendo dois máximos de probabilidade alinhados com nada aqui, né? Simplesmente não é o perfil. E evidentemente, né, se a gente continuar esse experimento, talvez a gente continue ele um pouco mais, vai obter essa figura aqui. Aqui a gente começa a notar mais claramente que existem algumas regiões onde é mais provável que os elétrons batam. Então, nessas regiões aqui, a gente começa a ver que é mais provável que o elétron bata. E nessas regiões que eu vou indicar com azul, começa a dar a sensação de que é menos provável que o elétron atinja essas regiões azuis. Ainda que isso não tenha nenhuma relação com a posição da fenda dupla no experimento. E aí, por fim, o que eu mostrei para vocês no início é nada mais, nada menos do que o próprio resultado experimental desse experimento de jogar um único elétron por vez nessa fenda dupla. Então, esse resultado aqui, que foi obtido, que a gente já discutiu, que tem uma sucessão de máximos e mínimos de probabilidade do elétron se chocar em cada região. Esse é o resultado de jogar um elétron por vez. Então, esse é o resultado de jogar um elétron de cada vez. Esse não é o resultado da interferência de um monte de elétrons uns com os outros. Então, isso aqui não resulta, isso aqui não depende das interações entre elétrons. Isso aqui não depende das interações entre elétrons. Portanto,
não é que, não, é que nem a água, a gente tem um monte de moléculas de água, e aí é uma onda se propagando nesse conjunto de partículas de água, e o que a gente está observando é a interferência das ondas de água se propagando nesse material. Não é isso. A gente obtém essa coisa que lembra um padrão de difração, de uma sucessão de máximos e mínimos de amplitude, mas na verdade é um gráfico de probabilidade do elétron atingir cada região desse anteparo, e a gente obtém esse resultado independentemente do elétron do elétron interagir com absolutamente nada mais no sistema. Então, essa sucessão de máximos e mínimos de probabilidade que a gente obtém aqui, essa sucessão de máximos e mínimos de probabilidade do elétron se chocar com cada região do anteparo, ela é obtida como uma característica de cada elétron individualmente, né? Porque se cada elétron sozinho viajou e no final, quando a gente coletou estatística sobre esse fenômeno, a gente obteve esse perfil, a gente pode sugerir ou pode começar a tentar entender que isso aqui é a probabilidade de que um elétron se choque em cada região. Ou seja, a gente jogou os elétrons individualmente, gerou esse perfil de probabilidade aqui. Tá? Então, os elétrons não dependem de interagir com nada para se chocar com essas probabilidades. O que a gente fez nesse experimento é simplesmente acumular a amostragem. Então, a gente fez uma amostragem de qual que é o comportamento desses elétrons individuais. Cada elétron individualmente viaja no espaço e pode atingir esse detector em diferentes posições que não parecem ter grande correlação. Essas posições não parecem ter grande correlação com a posição das fendas no detector, com as posições das fendas no experimento. Esse perfil de probabilidades lembra, tá? Mas aí a gente só pode falar isso por enquanto, lembra um padrão de difração, parece uma sucessão de máximos e mínimos que é gerada quando a gente tem um padrão de interferência de uma onda, parece uma sucessão de máximos e mínimos de amplitude de uma onda, mas não, a gente não detectou isso como sendo um experimento ondulatório, porque quando a gente jogou individualmente os elétrons, a gente detectou um elétron de cada vez atingindo esse anteparo. Então a gente detectou isso como a sucessão de probabilidades, como uma sucessão de eventos probabilísticos, como uma sucessão de eventos individuais, particulares, no sentido de que do resultado de observação de uma partícula individualmente. Então, cada partícula individualmente viajou pelo espaço e acabou se chocando nesse anteparo, e a probabilidade de que cada uma dessas partículas se choque em cada região desse anteparo acabou gerando esse perfil de probabilidade, que é uma sucessão de máximos e mínimos, que lembra aquele padrão de difração, aquela sucessão de máximos e mínimos de amplitude resultante de uma difração de uma onda através de uma fenda dupla. Então, que características importantes a gente tem que tirar daqui? Tá? Vamos botar do lado de cá do experimento. Então, desse experimento aqui. Aparentemente, a gente pode falar, primeiro, os elétrons são partículas, tá? Elétrons são partículas. Isso aqui não tem nada demais, porque a gente já achava que eles eram partículas. E todas as vezes que a gente tentou detectar um deles, a gente detectou eles na forma de uma partícula, tá? Um elétron bateu aqui, isso que eu estou querendo dizer. Tá? A gente não detectou o elétron espalhado intrinsecamente de maneira nenhuma. Cada elétron foi detectado individualmente numa posição específica, como ele é. Ele é uma bolinha que bateu aqui. Não tem nenhuma ambiguidade. Esse elétron aqui bateu nessa posição. Então não tem nenhuma ambiguidade. O elétron foi detectado na forma de partícula, como partícula. Segundo,
Onde eles são encontrados é que complica. Essa pergunta parece não ser tão simples de responder. Onde ele vai ser encontrado no espaço parece ser uma característica probabilística. Ou seja, eu detectei cada elétron individualmente se batendo nesse anteparo de maneira totalmente bem definida, porém, o que eu não consegui prever, entendendo o elétron como uma partícula, eu não consegui prever onde ele ia se chocar. Né? Mais do que isso, o que eu mostrei é que se eu mesmo jogando um elétron de cada vez, eu detecto um perfil de probabilidades que é estranho, mas que é consistente ao longo do experimento, à medida que eu vou acumulando a amostragem. Essa probabilidade não corresponde a um comportamento balístico. Ou seja, ainda a gente também fez um gráfico de probabilidade em função da posição no anteparo para partículas, de que a gente esperaria seriam 2 máximos. A gente claramente observou que não é isso que acontece com elétrons. Então, não é isso que acontece com elétrons. Não é um comportamento balístico. E essa probabilidade lembra, e aí a gente vai ter que depois entrar na formalização, essa probabilidade de onde encontrar o elétron lembra um padrão de interferência de uma onda. Por ser uma sucessão de máximos e mínimos que remetem a uma sucessão de máximos e mínimos de intensidade ou de amplitude de uma onda quando a gente faz esse experimento propagando uma onda através de uma fenda dupla. Então, os elétrons, voltando, repetindo, porque isso aqui é muito importante da gente assimilar de maneira bem clara. Primeiro, os elétrons são partículas, no sentido de que quando você tentar ver onde ele está, ele vai aparecer numa posição. Você não vai detectar uma coisa espalhada, nem difusa, nem nada. Quando você tentar medir a posição de um elétron, ele vai aparecer lá, um elétron. Puf. Com massa, com carga, com posição, com todas essas coisas características de uma partícula. O problema é que você não consegue descrever onde você vai encontrar esse elétron usando assumindo um comportamento balístico regular. Então você não consegue falar, olha, se ele for uma partícula normal, ele teria se comportado dessa maneira, formando formando esses 2 máximos de intensidade de choques nas regiões alinhadas com os anteparos. Não é isso que eu observo. E parece que eu lembro que quando eu olho para esse padrão de difração, essa probabilidade lembra um padrão de interferência. Tá? Tudo bem, então o que a gente tem? A gente tem que o elétron é uma partícula que, ao ser detectada no espaço, é detectada como partícula, mas é detectada numa posição que é intrinsecamente aleatória, característica individual daquele elétron. Tá? E isso aqui é uma das coisas importantes. Tá? Essa probabilidade é uma característica. Não é uma propriedade coletiva, é uma característica de cada elétron individualmente. Esse é um dos resultados importantes desse experimento. Eu não preciso ter muitos elétrons para observar esse padrão de difração, esse padrão de
de máximos e mínimos individualmente. Tá? Então, cada elétron individualmente vai ter um perfil vai ser encontrado em diferentes posições no espaço, seguindo um padrão de probabilidade em função da posição no espaço, que não é balístico, mas que é característico daquele elétron. Então, depois a gente vai formalizar tudo isso, né? Que é esse padrão de interferência? A gente já deu os indícios, né? Porque o de Broglie sugeriu que o momento de uma partícula era h sobre lambda, né? Então, o de Broglie tinha sugerido que uma partícula de momento p tem um comprimento de onda associado, portanto, existe uma onda associada a uma partícula de movimento p, e é evidente, né, que a gente está falando de tudo isso porque se a gente fizer esse experimento e pensar que o elétron não é uma partícula, mas é uma onda, e essa onda tem esse comprimento de onda lambda, se a gente soubesse fazer essas contas, a gente mostraria que essa onda de comprimento de onda lambda, ao atravessar uma fenda dupla, geraria um padrão de interferência que teria uma sucessão de máximos e mínimos de amplitude correspondente a essa observação experimental do elétron. Tá? Mas a gente não precisa entrar, por enquanto, nesses detalhes mais quantitativos, porque a gente vai fazer à medida que a gente for formalizando as questões de mecânica quântica. Mas a gente vai dar um passo para uma coisa que a gente já estuda, né? Porque toda hora, a gente vê esses desenhos, né? E o que são esses desenhos? Esses desenhos são o que a gente chama dos orbitais, né? Do elétron no átomo, né? São os orbitais. E a gente vê essas coisas e dependendo aí eu fiz química geral, dependendo do que eu estudei no colégio, dependendo do que eu estudei em química geral, a gente vê isso e a gente sabe que isso aqui são descrições de onde o elétron está em um átomo. Isso são descrições de onde o elétron está do átomo. Mas agora a gente pode olhar para essas descrições e entender, relembrando o experimento da fenda dupla, o que significa isso. Isso aqui significa o seguinte, significa que se você tiver um átomo e o elétron está descrito por este orbital no átomo, significa que se você tentar encontrar o elétron em torno do átomo, você vai de repente medir a posição do elétron e você vai encontrar o elétron em uma posição específica. Então, o elétron, você fez uma medida, vamos supor, e você detectou que o elétron está ou estava em uma medida em particular aqui. O que eu estou querendo dizer? Se você tentar medir onde o elétron está em torno do átomo, você vai encontrar o elétron em uma posição específica em torno do átomo, sem nenhuma ambiguidade. Como partícula. É uma partícula, foi encontrada nessa posição. Tá? A questão é que se você fizer medidas sucessivas, se você agora medir de novo, e de novo, e de novo, e fizer medidas sucessivas da posição do elétron em torno do átomo, você vai encontrar probabilidades distintas em cada região do espaço. Em cada região do espaço. E o que a gente vai mostrar, e o que a gente vai mostrar, não sei nem se é mostrar, vai mostrar que isso é assim na realidade, né? Não é mostrar no sentido de demonstrar. A gente vai mostrar que essas probabilidades distintas em cada região do espaço podem ser calculadas assumindo que antes da medida o elétron
tinha um comportamento ondulatório. Essas probabilidades de encontrar um elétron em cada região do espaço vão poder ser calculadas assumindo que o elétron, antes da medida, tinha um comportamento ondulatório e que essas probabilidades, cadê? Essas probabilidades vão ter uma correlação, vão ter uma relação. Depois a gente vai quantificar essas coisas. Relação com a amplitude da onda correspondente. Então, não é que o elétron deixou de ser uma partícula, eu acho que é importante ressaltar isso, né? O elétron não deixou de ser uma partícula. Toda vez que você tentar medir onde ele está, você vai encontrar o elétron com massa, com carga, uma posição específica, e ele vai ser encontrado numa posição do espaço como uma partícula encontrada em uma posição do espaço. A questão é que você não consegue descrever onde esse elétron está, assumindo que ele é uma partícula antes da medida. Para descrever onde esse elétron está, você vai precisar assumir que ele tem um comportamento ondulatório antes da medida e que a amplitude desse comportamento ondulatório, eu já falei aqui, vocês já devem ter ouvido falar, que o quadrado da amplitude da onda correspondente, a gente vai chegar lá com cuidado mais para frente, que o quadrado da amplitude da onda correspondente vai corresponder à probabilidade de encontrar o elétron, a densidade, probabilidade, para ser mais preciso, de encontrar o elétron em cada posição do espaço. Então, o elétron, cada representação dessas coisas que são os orbitais, nada mais são do que descrições da probabilidade de encontrar o elétron em diferentes regiões do espaço em experimentos sucessivos que seriam sido feitos, medindo onde o elétron é encontrado em cada posição. Então, num orbital como esse aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de um orbital P, né? Num orbital como esse aqui, o que está sendo dito é o seguinte, que se você tentar achar o elétron em cada região do espaço, em torno desse átomo, e esse elétron está descrito por essa distribuição de probabilidade, se você medir a posição dele, você vai encontrar ele aqui. Depois vai encontrar ele aqui, 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 depois vai encontrar ele aqui. Você sempre vai encontrar o elétron numa posição específica, bem determinada, só que cada vez que você quando você for acumulando amostragem, acumulando estatística sobre onde o elétron está, você vai observar que é mais provável encontrar um elétron em algumas regiões do que em outras regiões, e a distribuição de probabilidade associada a isso não pode ser calculada a partir da descrição de um comportamento balístico ou de uma partícula normal. A gente vai descobrir que a distribuição de probabilidade que está associada a esse elétron, na verdade, pode ser calculada assumindo que o elétron tem um comportamento ondulatório e que essa probabilidade é o quadrado da amplitude dessa onda associada. Tá? Então, esse é o para partículas, essa é a grande dualidade, né? Ou seja, a principal das dualidades é essa, né? Se você quer saber a posição dessas partículas no espaço, essas posições não são descritas pela mecânica clássica, são descritas por uma interpretação ondulatória do elétron antes da medida. Tá? Mas não confundir isso com o elétron, se você fosse fazer uma medida do elétron, detectar o elétron de maneira difusa dessa maneira. Você nunca vai detectar o elétron de maneira difusa. Você vai detectar o elétron como partícula numa posição específica do espaço. A questão é que onde você vai detectar vai ser um resultado intrinsecamente probabilístico, que é uma característica de cada elétron individual, porque esse experimento é feito, e os experimentos são feitos medindo a posição de cada elétron individualmente, e essa distribuição de probabilidade vai estar associada a uma onda característica associada a esse elétron, que vai te dizer onde ele pode bater com maior ou menor probabilidade.
Tá bom? Então, essa é a visão da dualidade onda-partícula dos elétrons que a gente precisa ter e que agora a gente vai poder, a partir desse entendimento dos resultados experimentais, começar a pôr números, ou seja, começar a descrever isso de maneira quantitativa, colocando, ou seja, tá bom, dado que o elétron tem esse comportamento, dado que o comprimento de onda associado à onda é essa, quais são os outros postulados que a gente precisa colocar para ser capaz de fazer previsões, ou seja, para ser capaz de prever ou de calcular essas distribuições de probabilidade ou outras propriedades do elétron, quando esse elétron estiver se comportando de maneira não clássica, né, não usual. Tudo bem? Então, a aula de hoje era isso, e a gente agora vai continuar se aprofundando, né, nessas características estranhas do elétron, nessas características interessantes da mecânica quântica, dando cada vez mais um caráter quantitativo para isso, até chegar na formulação da mecânica quântica com os detalhes e com os postulados que são necessários para fazer uma descrição completa da natureza usando a observação desses resultados experimentais como inspiração para propor uma teoria completa que permita fazer cálculos quantitativos das propriedades das partículas microscópicas. Tudo bem? Então, eu estou disponível aqui para que se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, se não, fiquem à vontade aí para